A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Vou gravar um vídeo no meu canal. Sei que estou um pouco aí sem tá, né, sinal de vida. O canal tá parado, mas eu vou começar a gravar uns vídeos para o meu canal, né? E já desde já pedir perdão, desculpa aos irmãos que gostam, né, do nosso trabalho, simpatiza com o nosso trabalho. E tem uma novidade, né? Tem uma novidade essa que eu vou estar falando sobre com os irmãos a partir de agora. Pensando num público que não disponibiliza de tempo para estar na igreja aos domingos, e vendo esse público que gosta de aprofundar, examinar as escrituras, eu decidi gravar as aulas bíblicas em classe, né, da EBD. Estamos aí terminando o trimestre 2022, primeiro trimestre de 2022, um tema excepcional, um tema muito bom mesmo para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem gosta de examinar as escrituras. E eu vou estar trazendo esse tema para o meu canal. E eu estava fazendo uma pesquisa e vi que os canal, eles apenas comentam as revistas. Ou seja, eles apenas traz subsídio para o professor. Eles apenas traz orientação para o professor, para que o professor desenvolva a sua aula. E eu percebendo isso, surgiu o desejo de gravar para o meu canal, não apenas comentar lição, mas de fato lecionar elas todinha, né? Para que haja uma boa compreensão, né? Para que haja mais um enriquecimento da aula, certo? Então, essa é uma novidade que eu vou trazer para o canal, certo? E eu vou lecionar a revista do jeito que ela tá, porque como eu tô falando, são 3 pontos, né? 3 pontos, e esses pontos tem cada um 3 itens, às vezes alguns 4, né? Quando o assunto é bastante enriquecedor, são 4 pontos, 4 itens. Então, para que haja uma aprendizagem dos irmãos, para que os irmãos se dediquem, os irmãos que se dedicam e gostam de aprender, eu vou estar disponibilizando no meu canal, né? Estamos terminando agora o primeiro trimestre, e vamos entrar no segundo, né, que está muito enriquecedor também, muito aprofundado, tema atual, né? Então eu vou estar trazendo para o meu canal, certo? Dito isto, vamos para o nosso vídeo com o nosso tema. Hoje eu vou falar sobre missão, tema missão, um tema voltado para os nossos dias, né? Precisamos sim evangelizar, precisamos sim fazer missão, né? E nesta feita eu vou falar sobre os 4 estágios do missionário. Os missionários, 4 estágios dos missionários, né? E esse vídeo nós vamos ter o nosso texto base, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, né? Vou ler apenas 2 versículos e nesses 2 versículos eu vou falar dos 4 estágios do missionário e de 2 missionários. Apenas
nesses dois versículos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pronto. Apenas esses dois versículos. Né? E é importante falar sobre missões, porque missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Fazemos missões doando, pregando e indo. Né? Ou seja, fazemos missões doando, pregando e indo. Ou seja, fazemos missões dando a nossa contribuição, fazemos missões falando sobre o amor de Deus, e fazemos missões quando nós se disponibilizamos a ir pregar a palavra de Deus. Né? Então, esses quatro estágios do missionário se encontra aqui em Gênesis 2, versículo 2. Ou seja, quem é essa terra? A terra, porém, quem é essa terra? Essa terra é as pessoas que estão lá fora. Né? Essa terra são as pessoas que estão lá fora e precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho, com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Certo? Essa terra são essas pessoas. Certo? Agora, para mim alcançar essas terras, eu preciso de quê? De fazer o que está aqui no final do versículo 2. Olha só. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, para mim alcançar essas terras, para mim alcançar essas pessoas, eu preciso fazer o trabalho do pairar. O que seria esse trabalho do pairar? O trabalho do pairar é, literalmente, aqui está falando sobre o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus é o mesmo Espírito que desceu quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. É aquele mesmo Espírito, ou seja, o pombinho voando, né? Ele estava pairando, ele estava voando por sobre as águas. Então, o missionário ele precisa fazer o trabalho do pairar. Ou seja, ele precisa ir pesquisar, né? Ele precisa saber as necessidades que aquele povo ou aquela terra que eu estou transferindo para pessoas precisa. O trabalho do pairar, ele vai ver a necessidade que aquela pessoa está precisando naquele momento e junto com a necessidade que a pessoa está precisando naquele momento, chegar com a palavra do Evangelho. Chegar com a palavra do Evangelho. Porque muitas das vezes a pessoa está precisando de uma cesta básica. Muitas das vezes a pessoa está precisando de uma ajuda financeira. Lembra que eu falei que a missão é com contribuição? Você faz missão com contribuição? Pois bem. Então esse é o trabalho do pairar. O trabalho do pairar, ele faz primeiramente isso. Ele vai... Em detalhe, o missionário fazendo o trabalho do pairar, ele não vai só. O Espírito Santo vai com ele. Certo? Ele não vai só. O Espírito Santo vai com ele. Então o missionário, ele precisa fazer... Tanto o missionário
como o evangelista. O evangelista é aquele que anuncia o evangelho, as boas novas de Cristo aos pecadores, né? Então, o missionário ou o evangelista fazendo esse trabalho do pairar, já fica mais fácil, porque ele já vai ver a necessidade, já vai ver como ele vendo a necessidade, ele vai ver a oportunidade de ele chegar com o evangelho de Jesus Cristo àquela pessoa, né? Porque missões e evangelismo precisa trabalhar com estratégia. A pessoa não vai chegar para uma pessoa que já está, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que já está no fundo do poço e dizer: olha, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Se a pessoa já está no fundo do poço, se ela já está lá, para ela não há perspectiva de dias melhores, para ela não tem mais como sair de lá, né? Então precisa o missionário, o evangelista precisa primeiro fazer o trabalho do pairar, né? Então o primeiro missionário veio, ele era espírito, foi o que eu acabei de falar, certo? O primeiro missionário veio e ele era espírito. Qual foi o primeiro trabalho dele? O primeiro trabalho dele foi o fazer o pairar. E o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Então esse foi o primeiro trabalho dele. Ele estava pairando sobre as águas, certo? Aí com toda se você for ler o livro de Gênesis, vai ter lá, né, a formação de tudo, né, da luz, do sol, de todas do que tudo se existe hoje. Teve a formação do homem, e o homem desobedeceu a Deus e quebrou esse elo que eles tinham, né? Aí vem toda a história, né? Aí vem a necessidade de se enviar outro missionário. Só que esse não poderia ser mais espírito, certo? O primeiro veio, ele fez o trabalho do pairar, ele era espírito. Agora, há necessidade de o segundo vir. Agora, esse segundo não poderia ser espírito. Esse segundo missionário tinha que ser carne. E você que já lê a Bíblia, já conhece a Bíblia, sabe de quem eu estou falando, né? Estou falando de Jesus, né? A partir da queda do homem, a partir da desobediência do homem, foi preciso que Jesus viesse a essa terra, né? Morrer, né? Morte de cruz, para que nós fôssemos salvos, né? Então, o missionário, ele tem que fazer primeiro o trabalho do pairar, né? Aí depois, ele fazendo o trabalho do pairar, a terra, porém, estava sem forma. O missionário fazendo o trabalho do pairar, a terra, porém, estava sem forma. Ele vai dar forma. Aí ele vai dar forma à pessoa, né, com o trabalho do pairar. Vazia, ele tem que encher. Ele tem que encher a pessoa. E essa pessoa, como é que ela é cheia? A partir do momento que ela aceita Cristo, Jesus Cristo, com seu único e suficiente Salvador, ela é cheia do Espírito Santo, né? Ela se torna uma nova pessoa. A partir do momento que ela é vazia, ele vai dar forma, essa pessoa se enche do Espírito Santo, essa pessoa aceita Jesus Cristo, ela é transformada, ela é restaurada e ela é regenerada. Pronto. Se ela estava sem forma, agora ela tem forma e ela é cheia. Se ela era vazia, agora ela está cheia. Porque ela aceitou Jesus Cristo, ela vai ser
transformada, cheia do Espírito Santo e regenerada, né? Regenerada, pronto. Ela não tava, ela tava vazia, essa pessoa tava vazia, mas agora ela tem o Espírito Santo em plena atividade. Isso é trabalho do missionário. Ou seja, porque a terra, o pessoal que está lá fora, ele não vai saber. Então tem que ir alguém para falar, né? Tem que alguém ir falar. Aí vem mais. Já falei de dois. Sem forma e vazia. Ou seja, sem forma, o missionário tem que dar forma. E vazia tem que levar alguma coisa que encha. Por isso que o missionário ele não pode ir com as suas próprias mãos. Ele não pode ir por sua própria vontade. Ele tem que ir com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher aquela pessoa. Entendeu? Agora, havia trevas. É o segundo estágio. É o terceiro estágio. Trevas. As pessoas que estão nas trevas. As pessoas que estão numa condição que para elas não há solução, né? Não tem força de sair das trevas. E o missionário tem que ir com a luz do Evangelho, com a luz de Cristo e trazer essas pessoas das trevas para a maravilhosa luz, que é Jesus Cristo. O missionário ele não pode jamais ir para uma missão sem antes ser cheio do poder de Deus. Sobre a face do abismo, né? Sobre a face do abismo. Chegamos no quarto abismo, né? Ou seja, lembra que no começo do vídeo eu falei de o missionário fazer o trabalho do pairar. Esse trabalho do pairar, o missionário ele vai saber em quais áreas a pessoa está. Ela pode estar nas 4 áreas, nesses 4 estágios, né? E o missionário ele tem que fazer esse trabalho do pairar. Porque o abismo é o estágio final. Porque lembra que no começo do vídeo eu falei que muitas vezes a pessoa está precisando de uma cesta básica, a pessoa está precisando de uma ajuda financeira, a pessoa está precisando de um amparo, né, de um consolo, né? E automaticamente quando o missionário vai e ele faz o trabalho do pairar, a pessoa quando aceita Jesus Cristo, o Consolador já entra. Já há transformação, já há regeneração, né? Então, no abismo a pessoa precisa saber, uma pessoa no abismo, ela se você chegar com uma palavra dura, né? Dizer assim, não, ou você se ajeita ou você vai pro inferno. A pessoa que já está no abismo, qual é a cabeça dessa pessoa? Qual é o pensamento que essa pessoa está tendo, né? Então, o missionário ele tem que saber fazer o trabalho do pairar. É o primeiro passo para que ele alcance os corações. É fazendo o trabalho do pairar, né? Ou seja, tem que ter estratégia. E essas estratégias o Espírito Santo de Deus dá. Mas o missionário também precisa se ver, fazer o trabalho do pairar. Porque ele fazendo o trabalho do pairar, ele vai saber em qual área aquela pessoa tem que ser alcançada, né? Ou seja, uma pessoa com depressão, né? Ela precisa de apoio, ela precisa de alguém que chegue para ela, converse, né? Porque uma pessoa com depressão, ela está a ponto de cometer o suicídio, né? Então precisa fazer o trabalho do pairar, certo? Muitas das vezes a depressão, nós sabemos que ela gera de muitas coisas, né? E uma delas é o conflito familiar, situação financeira,
tudo isso aí, né? Em várias outras coisas. Não é o caso agora desse vídeo, certo? Então, o missionário, ele tem que saber fazer o trabalho do pairar, né? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou fazer uma conexão, ó. Em Gênesis 1, os desafios dos missionários foram, ó. Sexta-feira, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ou seja, ó, ele morreu. Nós estamos falando agora do missionário, do segundo missionário que veio para nos salvar, certo? Olha só, ele morreu para que um novo mundo, para que o novo mundo, né? Para que o novo mundo, né? Sexta-feira, no sábado, Gênesis 1:2, ele é sepultado nessa terra vazia, em trevas, em que o Espírito de Deus pairava, certo? Domingo, Gênesis 1:3, para que haja de novo, né? Haja luz. De fato, Jesus ressuscitou. O primeiro missionário veio parar, que foi o Espírito Santo. E o segundo veio nos salvar, né? Ou seja, o primeiro veio parar e o segundo veio nos salvar. Então, nós temos que fazer o trabalho do pairar e em seguida levar Jesus Cristo, o que salva, o que tira o homem do pecado, né? Então, nós precisamos fazer esse trabalho. Precisamos desenvolver esse trabalho. Agora, não é desenvolvendo com minhas próprias vontades, não é desenvolvendo com meu próprio intelecto, não. Tem que ter a orientação, a supervisão de Deus. Saber se ele está no negócio ou não, certo? Por que que eu estou falando isso? Que nós temos que desenvolver. Porque na próxima aula que for gravar ainda sobre missões, eu vou falar sobre não 4 estágios do missionário, mas sim sobre 4 avanços da igreja, certo? E por isso que eu estou falando, se o crente se o crente for com as suas próprias ideias, com seus próprios conceitos, né, não vai dar certo. Porque nós vamos ver na próxima aula, nós vamos mexer com hábito e costumes e cultura, né? Então, se a pessoa for, se o crente for com suas próprias ideias, com as suas próprias pensamentos, com seus próprios entendimentos, não vai. Tem que ir com o Espírito Santo. Tem que se revestir do poder do Espírito Santo para que faça a obra. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre missões, né? Os 4 estágios do missionário. E na próxima aula eu vou gravar sobre 4 avanços da igreja, né? A diferença de evangelização e missão também eu vou falar na próxima aula. Então fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos e que nós possamos, né, prosseguir em frente com essa missão. E só para reforçar, né, a novidade do canal, assim que nós encerrarmos o trimestre que nós estamos, o primeiro trimestre agora de 2022, eu vou trazer essas aulas para o canal, para que os irmãos que gostam, né, do nosso trabalho e que gostam de se aprofundar nas escrituras, se aprofunda na lições bíblicas, certo? E como eu falei no começo do vídeo, eu não vou
comentar a revista, certo? Eu não vou comentar a revista, eu vou lecionar de fato, né? Muito vai ficar assim às vezes um tempo muito grande, mas vocês fiquem, assista o vídeo todo, que Deus ele vai falar com você, certo? Então fiquem todos na paz, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e que o seu dia, a sua noite, né, a sua tarde, não sei, na hora que você estiver vendo esse vídeo, né, os que vão ver agora, fiquem o resto, o seu dia seja abençoado, a sua tarde seja abençoada, a sua noite também seja abençoada. Amém.